Boa tarde a todos. É sempre uma alegria revê-los. Eu me sinto em casa e vejo aí o rosto de tantos amigos, tantos ex-alunos e profissionais da advocacia. Eu tenho a honra e a alegria de dividir essa mesa com a doutora Luciana Goulart. Eu admiro ela profundamente. A gente, ao longo das atividades, ao longo da realização dos nossos sonhos, nós vamos cruzando com as pessoas e vamos apreciando o trabalho delas ou não. E eu tenho orgulho de dizer que todas as vezes que me deparo com algo com a sua assinatura, eu me sinto extremamente emocionado, porque eu acho que você se dedicou muito para atingir o patamar de excelência que eu vejo em todas as suas peças, em todas as suas atuações. Nós nos encontramos pouco, mas é até o que eu digo, eu tenho medo de escrever, porque o professor Nazareno já foi lá até achar um artigo lá que eu escrevi um monte de bobagem. Mas eu tenho também um prazer de estar aqui ao seu lado, o professor Manuel Nazareno Procópio Júnior. Ele é uma das pessoas mais importantes da República. E olha que ele não tem direito a... É verdade. Por entender de ICMS, por ao longo dos 25, 30 anos que ele disse, ele que confessou a idade, ele participou de todas as decisões importantes relacionadas a esse tributo. Uma pena que ele tenha sido, em quase todas elas, voto vencido. E eu tenho certeza que você não tem auxílio moradia, auxílio paletó, não veio aqui protegido, né, por seguranças, com medo de nós, ou, né, o contrário. Então, eu acredito que essas pessoas mereçam ser valorizadas e eu sinto um orgulho enorme, Marcelo, doutor Marcelo Moraes, de me convidar para dividir a mesa com pessoas de tão alto quilate. Eu gostaria de confessar 3 coisas a vocês. Todas as vezes que sou convidado para um congresso, eu levo muito a sério, fico extremamente ansioso, preparo as minhas apresentações, porque eu acho que vocês merecem isso. Então foi um prazer e uma delícia ver o seu trabalho e a preparação do seu trabalho para contribuir, né, e dividir conosco. Eu aprendi muito alguns pontos relacionados a esse tema tão importante. Eu fiz isso, cumpri minha missão, permaneço tenso nos 5 primeiros minutos e depois eu fico mais tranquilo. Lá em casa eu brinco, Marcelo, você faz isso desde 1994? Eu falo, eu sei, mas há uma ansiedade que é natural, que a gente vai ao longo dos anos lidando com isso e aprendendo a suportá-la, nunca a eliminá-la. Segundo, nestes momentos eu morro de medo de falar para um auditório vazio. Então, por favor, parem de me colocar na última mesa, no último horário. Já me disseram, mas você segura o público, mas eu não fico feliz. Eu sempre acho que todo mundo vai embora e vai me abandonar aqui falando para ninguém. E a terceira preocupação, eu tento sempre buscar algumas verdades. Eu falo o que eu extraí deste meu estudo sobre esse tema. E para hoje eu tenho 4 verdades. A primeira delas, o IVC é o avô mau do ICMS. Porque do IVC veio não só a guerra fiscal, mas a ilusória ideia que esse tributo terá vida longa na mão dos estados. Não terá. Os estados dispensaram, e o Distrito Federal, a sua maior riqueza. A penúria que vivem hoje decorre do mau exercício desta competência importantíssima tributária. Neste momento, então, a primeira verdade que eu cheguei, de tudo que eu estudei, foi o IVC é o avô mau do ICMS. Fico feliz que estamos de acordo com esta premissa. A segunda premissa dos meus estudos, aliás, na verdade, verdade e conclusão. Nenhum tributo pode ter ou ser base de cálculo de si mesmo ou dos demais. Algo que o Supremo agora está querendo fazer mini-reformas tributárias, porque ele não faz reformas só no direito penal, na Constituição, faz também reformas tributárias. O que o Supremo vem decidindo agora é algo para nós que entendemos do mundo do direito, para até mesmo aqueles que não são desta seara, mas que são países democraticamente mais avançados, que debateram essa temática nos anos 70, sabem que tributo não pode ser base de cálculo de si mesmo, e muito menos, como ocorre no Brasil, dos seus irmãos gêmeos. Não pode. Por quê? Por 2 razões muito simples. Mascara a real carga tributária, como eu sempre digo, a alíquota efetiva nunca é a real. E a segunda, acaba criando uma relação tão complexa e de difícil compreensão
que nós, que sofremos e padecemos do tributo sobre o consumo, o cidadão brasileiro, não somos capazes de perceber o quanto a carga tributária é alta e o quanto ela está eivando os produtos na composição do preço e tornando-os inacessíveis. É também culpa desta opção que fizemos de tributação por dentro para a economia não deslanchar, para o Brasil ser o pior país de crescimento do BRICS, para vergonhosamente até mesmo dos nossos parceiros do Mercosul. A Venezuela, na crise humanitária, cresce quase tanto quanto o Brasil. Não fizemos o dever de casa ao instituir uma tributação sobre o consumo com tantos equívocos. A terceira grande certeza que eu tive ao estudar esse tema é que a substituição tributária progressiva para a frente do ICMS foi a pior ideia que os estados puderam ter em relação a esse tipo de tributação. Por ofensa não só a princípios constitucionais, vários deles, da tipicidade, da não cumulatividade, etc. Não é meu tema de hoje, mas por também tornar economicamente inviável esse tributo. Se eu tenho uma substituição tributária para frente, onde o Estado decide quanto ele quer arrecadar, não respeita a dinâmica do mundo da economia, arrecada mais do que deve, naquele modelo definitivo, arrecada de forma antecipada e ainda se imaginava no direito de jamais acertar essas contas com ninguém. Enriquecimento ilícito de uma das partes. Ninguém vendeu ou recebeu dinheiro algum pela comercialização de um produto e o Estado já quer o tributo, pelo preço que ele imagina correto e antecipadíssimo. Isso nunca foi uma boa ideia. É equivocada. E na decisão do Supremo Tribunal, no pleno, há 15 anos atrás, mais ou menos, quando o Supremo decidiu que não haveria nenhum acerto de contas, esta questão foi levantada. Mas e se houver acerto de contas, a substituição persiste? A substituição tributária será fácil de ser implementada? E mais, os estados serão capazes de devolver esse dinheiro? Porque o dinheiro entra, depois a gente não sabe mais se sai, né? Para devolver ao contribuinte por meio da restituição, ressarcimento, que seja. Então, a quarta verdade que eu cheguei, antes de passar os meus slides, foi a recente decisão do Supremo Tribunal Federal, que revisou a decisão anterior, dizendo que os estados do Distrito Federal devem devolver aos contribuintes a diferença existente entre o preço estimado e o preço realmente praticado, na última operação do substituído ao consumidor final, deveria ser, de fato, restituído aos contribuintes. Quando se chegou a essa decisão, eu pensei, fulminou a substituição tributária. Ou seja, essa ideia maléfica, ela deveria morrer tão logo foi publicada esta decisão do Supremo Tribunal Federal, onde a ementa diz exatamente o que acabo de dizer. Tem que devolver, sim. Antecipar pode até ser uma saída para o mundo da sonegação, da evasão fiscal, que hoje nem se justifica com a perfeição do mundo eletrônico. A evasão fiscal de hoje é diferente da evasão fiscal de 93, quando houve a emenda constitucional entronizando a substituição tributária na nossa Carta Magna. Hoje, em 2018, o mundo eletrônico permite rastrear a mercadoria e as obrigações do SPED fiscal tornam facílimo conhecer esse trajeto e correr atrás dos sonegadores, que devem, de fato, serem combatidos. Não há dúvida disso. Não defendemos os sonegadores. Estas, então, são as premissas da minha fala de hoje, e eu vou mostrar para vocês o que encontrei ao longo do percurso desses dois temas. Então, eu devo tratar hoje de base de cálculo e restituição do ICMS-ST. O primeiro tópico, base de cálculo, eu não sei se fiz os meus agradecimentos, mas recebam todos o meu abraço, e eu saudei a todos na pessoa da presidente da nossa mesa, doutora Luciana Goulart. Então, a base de cálculo do ICMS, como todos nós sabemos, ela está definida na Constituição Federal e na Lei Complementar 87/96. Isso já é algo estranho, concorda, professor Manuel? Por que estranho? Naturalmente,
base de cálculo é matéria de lei ordinária que institui o tributo. Ponto. Para o ICMS, ela recebeu uma dupla exigência. Deveria constar também na lei complementar. Por quê? Eu sempre me perguntei. Sendo um tributo de natureza federal, dado aos estados e ao Distrito Federal, ele deveria ter um contorno nacional extremamente definido. Então, vamos engessar todas as coisas que são principais e primordiais para o tributo na lei nacional, que vai se sobrepor a todas as leis ordinárias estaduais. Então, veja, para o ICMS é diferente. Há necessidade de previsão legal, em se tratando de base de cálculo ordinária, na Casa Legislativa dos Estados, do Distrito Federal, bem como previsão na Lei Complementar Nacional. Ué, mas então, para que tratar de base de cálculo na Constituição Federal? Seria absolutamente incongruente e inconcebível. Mas aqui, já denuncio, foi a primeira saída que os estados tiveram para também tornar definitiva a inclusão da base de cálculo do ICMS em sua própria base de cálculo. Isso se deu na emenda constitucional número 33 de 2001, quando os estados, temendo perder no Supremo Tribunal Federal a discussão se o ICMS deveria ou não compor a sua própria base de cálculo, pense na vida do COFINS, PIS e COFINS de agora, o Supremo iria definir que não pode. Eles fizeram o que todos acham que é o caminho mais fácil, joga na Constituição que o Supremo engole. Então fizeram a alteração no Congresso Nacional para alterar a base de cálculo da importação de mercadorias, professor Guilherme, dizendo que o ICMS na importação deve ser incluído no cálculo do próprio ICMS, assim como nas demais operações praticadas no Brasil. Então, pela porta dos fundos, para tentar falar sobre a base de cálculo da importação, já se trouxe para o texto constitucional essa aberração jurídica. Eu acho que o Supremo, hoje, também não decidiria, como já decidiu no passado, mas tudo pode ser modificado, a não ser que julgue essa emenda inconstitucional, ele vai dizer que a Constituição brasileira prevê essa aberração. Então, primeiro ponto, o ICMS, de fato, na Constituição, na lei complementar, sempre, e na lei ordinária também do Estado de Minas Gerais, sempre compôs a sua própria base de cálculo. Até aqui estamos todos acordos. Mas o ICMS tem uma particularidade, também em razão de ser estadual, de dividir as suas alíquotas nas operações interestaduais. Parte fica na origem, parte fica no destino. E a metodologia eleita pelo Senado Federal, através da resolução, sendo ele o detentor desta possibilidade, estabeleceu alíquotas interestaduais sempre menores que as alíquotas internas, de modo a permitir o famoso diferencial de alíquota no destino. E criou-se, portanto, um novo fato gerador. É isso que a gente observa na lei complementar e na lei ordinária. Na entrada no estado de destino, vai haver um complemento entre a alíquota interna e a alíquota praticada na operação interestadual. Desde 1988 até hoje, sempre foi exigida a diferença de alíquota nos moldes da Constituição, recentemente alterada apenas em relação ao destinatário não contribuinte do imposto, e sempre, ao longo de todos estes anos, eu nem sei calcular 88 até está fácil, 30 anos? Em 30 anos de exercício de ICMS, estão aqui advogados e contadores que não me deixam mentir, nenhum estado da federação exigiu diferencial de alíquotas sem ser através da fórmula que eu vou dizer agora. Alíquota interna menos a interestadual. Exemplo, 18 menos 12, quanto faltam? 6. Aplique o diferencial de alíquota sobre a operação de ingresso dessa mercadoria no seu estado. Qual é a base de cálculo? Aquela utilizada na operação interestadual. Sempre foi assim. Nunca foi diferente. Eu pesquisei, eu nunca encontrei uma autuação fiscal que tivesse esta temática em consideração a favor do fisco. Nunca encontrei nos conselhos de contribuintes uma decisão favorável, em alguns casos similares, que se discutisse o cálculo da alíquota interestadual. Então, notem, apesar do defeito da base de cálculo do ICMS estar na Constituição, defeito ou então característica peculiar,
de estar na lei complementar, de estar na lei ordinária, a ideia de que o ICMS compõe sua própria base de cálculo sempre esteve ligada às operações de importação, às operações próprias internas, e ponto final. Quando eu falo daquela outra hipótese do DIFAL, nunca houve, em nenhum momento, nem na ótica fiscal, nem dos contribuintes, a percepção que este fato gerador distinto fosse também embutir o próprio ICMS nesse cálculo. Resultado, no ano, sou péssimo em ano, o Manuel me deixou aqui com trauma dos anos. No ano de 2015, quando a emenda constitucional 87, a pretexto de corrigir a fórmula de utilização da alíquota interestadual, quando o destinatário é não contribuinte do imposto, sendo hoje facílimo calcular esse tributo para o destino, o que na época da Constituição isso não era possível, e também não existia o e-commerce. Então essa operação era uma operação irrelevante. Quando a emenda 87/2015 vem corrigir e igualar as vendas para contribuintes e não contribuintes, nesta sistemática de alíquotas interestaduais, com o correspondente DIFAL sendo recolhido para o destino, os estados acordaram para a problemática. Então vejam bem, mais uma vez pela porta dos fundos, os estados pensaram, bom, agora o DIFAL também vai existir para não contribuinte. Como eu vou calcular esse DIFAL? Tentaram criar essa ideia de base dupla e foram vencidos. Não se pode cobrar base dupla nas operações interestaduais destinadas a não contribuinte. Em suma, eu vendo para um outro estado, se eu vou vender para um não contribuinte, antes da emenda constitucional, 18% ficava em Minas. Agora, quando eu vendo para um estado, para não contribuinte, eu tenho que seguir a regra do 4% importado, 7% ou 12%. A alíquota do DIFAL de destino eu recolho para o estado de destino, com a regra transitória, que hoje está 80-20, estado de Minas 20, estado de destino 80% do DIFAL calculado. Daqui a pouco, ano que vem, 100% vai para o destino. Excelente. Sobre qual base de cálculo? Única. O vendedor, quando vai vender esse produto para outro estado, para o não contribuinte, já calcula o preço cheio, faz o recolhimento para a origem e faz o recolhimento para o destino. E ponto final. Aí os estados disseram, meu Deus, dormimos no ponto 30 anos. Nós temos que mudar isso. Ou melhor, vamos fingir que sempre foi assim. Porque o que mais me deixa encabulado é o cinismo das secretarias de Fazenda nacionais, aqui nenhuma crítica à minha querida Secretaria da Fazenda do Estado de Minas Gerais, mas que querem parecer, vou citar Pernambuco, através dos seus portais, gente, mas sempre foi assim, escrevem isso. É com base na interpretação da Constituição, da lei complementar e da própria lei ordinária de Pernambuco, que sempre entendemos que o DIFAL, entre contribuintes agora, deve refazer o cálculo, de modo a incluir na base de cálculo a parcela do DIFAL que não foi calculado na origem. Traduzindo em números, todos os estados brasileiros hoje têm a consciência de que nas operações interestaduais entre contribuintes, eles devem exigir o DIFAL, o complemento da alíquota, refazendo a base da origem. Exemplo, 100 vendendo para o estado de São Paulo com uma alíquota de 12. Tem que tirar os 12 que está no 100, embutir os 18% para calcular os 6% do estado de destino. A lógica está certa. O que não está certo é desrespeitar 30 anos de compreensão. Aliás, eu aprendi que no Código Tributário Nacional está previsto que essa reiterada forma de se comportar das receitas também faz parte da legislação tributária. Então, para isso, e é por esta razão que eu sou totalmente favorável à suspensão do convênio ICMS 52, das 10 cláusulas que foram suspensas pela ministra Carmen Lúcia, considerando-se que o convênio 52 veio trazer as normas gerais do ICMS, substituição tributária, ou melhor, consolidar todas as normas do ICMS substituição tributária e introjetou esta temática
considerando que todas as operações interestaduais realizadas entre contribuintes, quando houver o recolhimento do DIFAL, o DIFAL deverá ser calculado com o imposto por dentro. Perfeito. O Supremo Tribunal Federal considerou que aqui a ofensa à Lei Complementar 87/96 e também à Lei Ordinária, que não foi modificada para poder deixar clara ou deixar claro que esta é ou este será o novo comportamento dos fiscos estaduais. Então, me parece extremamente perigoso seguir a tendência do mas sempre foi assim, ninguém viu, porque isso abre uma brecha enorme para que as interpretações possam ser modificadas e a lei nem precise ser editada. E aqui se trata de elevação de carga tributária, algo que é protegido na nossa Constituição, inclusive não só pelo princípio da legalidade, mas também da anterioridade. Porque Minas Gerais, o Estado de Minas Gerais, quando reacordou do sono de 30 anos e lembrou que a base de cálculo deveria ser desta forma, ela passou a exigir esse novo cálculo no mesmo ano, com a publicação de um decreto. E com o argumento, mas isso sempre foi assim. Mas foi e ninguém sabia? Foi e ninguém interpretou dessa forma? Foi e ninguém nos contou? Nós, contribuintes honrados, queremos pagar os tributos em dia e cumprir as nossas obrigações tributárias? Ninguém nos contou. É um jogo o quê? De esconde-esconde? Não é justa esta posição dos Estados. Se de fato a lógica que se impõe, se o mal da inclusão do ICMS na base de cálculo está feita para as operações de saídas de mercadoria, ela pode ser estendida às aquisições interestaduais de mercadorias, a este fatirador, mas por meio de lei complementar, por meio de lei ordinária e respeitando os princípios constitucionais vigentes. Senão, nós teremos um risco evidente no ordenamento jurídico brasileiro. Para quem quiser anotar, o voto da ministra foi muito interessante e eu sinto muito orgulho vendo o Marcelo aqui da FIENG, porque eu participei com a ministra Carmen Lúcia, há uns 15 anos atrás, de um seminário lá na FIENG. Eu falei sobre substituição tributária, ela falou sobre Estado Democrático de Direito. Antes e depois da minha fala, ela segurou no meu braço assim, ela foi minha professora, é uma pessoa maravilhosa, e falou, isso que é substituição tributária? Ai, meu Deus. Então eu fico muito feliz quando eu vejo um voto dela e eu concordo em relação à temática de substituição tributária. Eu era uma criança, viu, professor Manuel? Bom, esse então foi o primeiro tema. Base de cálculo do ICMS pretende-se ser mudada de soslaio sempre foi assim a base de cálculo do ICMS nas operações interestaduais. Vender para uso, consumo e ativo para contribuinte em outro estado tem que refazer a base. Tirar o tributo que foi embutido de 12,407, reembutir o de 18 ou a alíquota interna do destinatário e recalcular o DIFAL desta forma. Sempre foi assim, sempre esteve na Constituição, sempre esteve na lei complementar. E eu digo, por 30 anos não foi. É extremamente assustador imaginarmos que esse discurso irá vencer. O professor Paulo de Barros Carvalho assina embaixo nessa tese. Então nós temos que devemos ser duros em relação a essa questão, porque não pode ser interpretada como um mero esquecimento, uma mera não compreensão da legislação, o silêncio de 30 anos de todas as unidades da federação, de todas as administrações fazendárias. O segundo ponto, restituição do ICMS e substituição tributária. Uma base de cálculo é isso, vamos aguardar o Supremo Tribunal Federal, o que teremos de novidade em relação a essa decisão. Restituição do ICMS e substituição tributária. Todos nós acompanhamos, agora em 2016, a decisão do Supremo Tribunal Federal revendo a situação que os contribuintes vivenciam de comercializar produtos com margem muito inferior àqueles que foram praticados ou que foram calculados com base nas definições de MVA dos estados. E é muito interessante, quem acompanhou essa história sabe que mais uma vez o tiro saiu pela culatra, quase. Havia a decisão anterior da impossibilidade de devolução,
os estados de Pernambuco e São Paulo tinham leis estaduais permitindo esta devolução, e o que suscitou o novo debate foi justamente a mesa da Assembleia de São Paulo, legislativa, e o presidente da mesa da Assembleia do Estado de São Paulo ingressarem com ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal para fulminar a lei estadual que devolvia, já que, não pode devolver. Sob nova composição, o Supremo Tribunal Federal compreendeu melhor a matéria, na minha opinião, e afirmou, deve ser devolvido. Outubro de 2016, essa decisão é erga omnes? Sim. É repercussão geral? Exato. Essa decisão foi modulada? Sim, foi modulada. E os estados já se adequaram a esta situação? A resposta é não. Em toda a sua amplitude, não. Desde 2016, nós estamos em 2018. Aguardamos pacientemente, como os nossos contribuintes são pacientes, né? Que os estados da federação resolvam essa situação. O estado de Minas Gerais é o mais avançado em trazer para o seu ordenamento jurídico normas ainda parciais para que essa devolução se implemente. Então vejam, todo contribuinte hoje em Minas Gerais que for um substituído tributário, que comercialize dentro do Estado e perceba que a sua margem, que o valor do tributo real ia ser muito inferior ao que foi calculado por substituição tributária, deveria já exigir essa diferença aos cofres públicos. Mas como que nós introjetamos ou entronizamos essas normas aqui no Estado de Minas Gerais? Em primeiro lugar, curiosamente, na lei de regularização dos créditos tributários, vocês se lembram dessa lei, trouxe uma série de remissões, anistias, parcelamentos especiais, 22.549, ela trouxe lá no seu bojo esse artigo, porque também não é fácil aprovar uma lei todo dia, né? Então, aproveitando que ia ser aprovada uma lei na Assembleia Legislativa, enxertaram isso lá, bota lá a substituição tributária também, a devolução. E essa lei fez uma previsão que já nos deixou bastante temerosos. Primeiro, ela admitia que, de fato, seria legítima a restituição do ICMS-ST quando o aspecto quantitativo representasse alguma diferença. Ponto positivo. 2. Mas ela também compreendeu, embora a decisão do Supremo Tribunal Federal nada fale a respeito, que o contribuinte que vender por preço maior ao que foi praticado, ao que foi idealizado no cálculo da substituição tributária, ele também deveria complementar esse valor. É a velha máxima do pau que bate em Chico, bate em Francisco. Mas eu não concordo. Eu sou veementemente contra, muito particularmente, muito modestamente, essa interpretação. Primeiro, que a decisão só protege o contribuinte. Segundo, que o parágrafo 7º está inserido no artigo 150 da Constituição, que diz lá, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte. E é ele que está em discussão. Terceiro, porque a Fazenda já tem, a favor de si, uma série de outras qualidades, uma série de outras características que lhe são favoráveis. Então vamos aquilatar essa balança. Recebe antes, não é? Recebe da forma que quer, recebe pela margem que idealiza, confia que muitos contribuintes não vão fazer o pedido de restituição, porque a restituição sempre foi possível em outras hipóteses e ela não é praticada, perda de mercadoria, operação interestadual subsequente, não venda com isenção e não incidência. Eu posso testemunhar aos senhores contribuintes temem pedir essa restituição. Temem pedir essa restituição. Então vamos colocar na balança e aquilatar, se já há tanto a favor do fisco e é ele que estabelece a MVA, por que nós teremos que complementar se houver preço a maior praticado pelo contribuinte? E os juros do que ele arrecadou muito antes dessa cadeia finalizar? Quem vai repor? Não é igual a situação, ela não é idêntica e a decisão ela é omissa do STF em relação ao direito do Estado de cobrar essa diferença. Eu acho que essa decisão fulminou a substituição tributária e se fôssemos corretos, se fôssemos justos, ela representaria isso para qualquer Estado. Terceiro, que me pareceu também muito estranho, possibilidade de optar pela definitividade da base de cálculo. Pois o que foi julgado não foi justamente dizer que isso não pode? Mas o Supremo diz que isso é inconstitucional. Ah, não. Vamos editar um decreto
com base, então, nessa previsão legal, para poder trazer essas 3 premissas para o nosso ordenamento jurídico. Primeira alteração que tivemos foi o decreto 47.311, publicado em 22/12/2017. Avaliada a conveniência, artigo 21A, poderá ser concedido regime especial, mediante expressa anuência do contribuinte, para estabelecer metodologia de apuração da base de cálculo do imposto devido por substituição tributária, inclusive para prever a sua definitividade, ainda que a base de cálculo da operação consumidor final se efetive em montante diverso daquela presumida. Não cabe restituição e nem cabe complementação. O que nós temos aqui nesse decreto? Costas viradas à decisão do Supremo Tribunal Federal. E mais, nós teremos que optar e pedir regime especial e pagar a taxa. Por quê? Ao pedir o regime, se eu não pedir regime especial, eu não estou nessa sistemática. Eu posso até não me dar ao luxo de pedir a devolução, mas o Estado vai se dar o direito de exigir o complemento. Então, se eu quiser aquilo que nós lutamos contra o mal, que é a definitividade da base de cálculo, ainda tem que pedir regime especial. Ah, vou pedir um regime especial para ter a definitividade da base de cálculo, isso deve ser legal. Nem o Estado me cobra e nem eu peço nada. É muito constrangedor. Eu me sinto constrangido. Acho constrangedor. E pode ser, o CMS ele é tão, digamos, complexo, que pode ser para a empresa bom optar por isso. Eu, às vezes, tenho que engolir o meu constrangimento e falar para o meu contribuinte, faça a opção por esse regime especial. Certo? O outro decreto, publicado logo em seguida, no dia do meu aniversário, 28 de dezembro, 47.314, ele introduziu o parágrafo único ao artigo 22 do decreto 43.080, regulamento ICMS do Estado de Minas Gerais, dizendo, nos casos em que o fato gerador se realizar em montante inferior ao valor da base de cálculo presumida, a restituição será devida e o complemento também. Então, notem que, lato sensu, nós já temos dentro do nosso regulamento do ICMS esse direito previsto. Agora, o próximo passo é, ele está sendo concretizado ou já existem as normas específicas para que isso se concretize? A resposta é não. E eu vou dizer a vocês por quê. Todas as previsões e procedimentos administrativos que não foram alterados, presentes no regulamento de ICMS, ainda fazem referência a essas 3 restituições clássicas que sempre existiram, ou melhor dizendo, ressarcimento do ICMS da substituição tributária, que é uma modalidade da restituição, ela não foi alterada. Então eu vos pergunto, será que nós poderemos adotar a mesma sistemática da emissão de nota, do SPED fiscal, do processo administrativo que deve ser montado, dos documentos que devem ser juntados? Será que tudo isso vai seguir igual? O que eu tenho a lhes dizer que parece que não. Porque alguns contribuintes que já formalizaram foram informados que devem aguardar, porque haverá ainda um prazo para se definir se esse cômputo das margens vai ser mensal, trimestral, anual, como será o complemento, porque tem que se ver a totalidade do inventário das mercadorias. Então a resposta é, embora a lei e o decreto estadual já tenham trazido para o nosso ordenamento jurídico a previsão de restituição desses valores, a burocracia ainda não está sanada. Não sabemos quais serão os passos para se concretizar isso. E olhe que estamos na frente de todo o país. Por que eu digo isso? Porque outros estados, eu selecionei ali para os senhores, sequer avançaram neste primeiro passo, que é já trazer a possibilidade para dentro da sua ordem interna. Não é? É claro que, se não trouxer, os contribuintes podem fazer e vão ter um amparo judicial. Mas nós queremos resolver a vida rápida e administrativamente e ao lado do Estado. Rio de Janeiro tem um projeto de lei, 2206, que sequer foi aprovado, para que haja devolução, sem entrar no mérito de como ela deverá ser promovida. São Paulo, estão sendo negados os pedidos, porque ainda não tem a portaria CAT,
para tratar do assunto, mas o TIT já tem 12 julgados favoráveis. Eu trouxe o que eu acho melhor, foi esse recurso 408-2315, onde ele disse: reconheça de imediato a decisão do Supremo Tribunal Federal, aplique isso logo e devolva para o contribuinte. E nós temos que usar isso como modelo. Precisar dos outros 11, pode me pedir por e-mail. E no Rio Grande do Sul, nós tivemos também uma decisão que acompanhamos recentemente, o nosso escritório participou de certa forma. No Rio Grande do Sul, os contribuintes também, a despeito da inexistência de legislação interna, já fizeram o pedido, não foi respondido o pedido, eles foram a juízo e tiveram aqui o reconhecimento, com um pequeno detalhe, a prova inequívoca de que não foi repassado a terceiros aquele valor da substituição tributária. O artigo 66 do Código Tributário Nacional. Isso é muito importante para todos nós, e essa prova inequívoca é comprovar que eu tirei, na verdade, da minha margem de lucro para honrar a margem que o Estado definiu, ou os Estados definiram, por meio de convênios, que é o único instrumento que confere extraterritorialidade para a norma, não é? De acordo com o CTN, ou os protocolos de substituição tributária, que eu nunca compreendi como se pode criar uma norma extraterritorial, obrigando um Estado A a recolher para o Estado B um ICMS na ausência de convênios. Na minha opinião, todos esses protocolos não são um instrumento legítimo, porque nenhum protocolo confere, de acordo com o CTN, extraterritorialidade a norma nenhuma. Conclusões, meus senhores, estamos avançando. Eu acho que devemos lutar por esse direito. Minas Gerais foi protagonista no Supremo Tribunal Federal em relação à luta da substituição tributária. Isso, então, deve nos fortalecer no sentido de fazer valer esta devolução. E notem que, desde janeiro, nenhuma margem de valor agregada foi alterada no regulamento do ICMS de Minas Gerais, salvo melhor juízo, nem mesmo nos protocolos e convênios estaduais. O que isso significa? Eles estão com medo. E se eles estão com medo, é um bom sinal e o momento oportuno para eliminarmos a substituição tributária do cenário nacional, antes mesmo que os estados percam o ICMS numa reforma, para terem, de fato, uma receita tributária digna e honrar os seus compromissos. Um estado sem dinheiro é a prova inequívoca que a cidadania falhou. Muito obrigado, um abraço para vocês e até a próxima. Obrigada, doutor Marcelo. Não há o menor sentido no seu receio do auditório ficar vazio, com uma exposição sua. Desista disso, isso não tem risco de acontecer. Suas exposições são muito didáticas, muito claras, tenho certeza que todos aqui vão concordar. E estamos vendo que, tanto na questão do DIFAL, quanto nessa questão da restituição, vamos de novo para novos litígios. Né, seja na administração, seja no judiciário, o que eu acho que os estados precisam entender que isso não é bom para eles também. Né? Não é só ruim para o contribuinte, é ruim para os estados. Quem sabe agora nessa questão da sucumbência, que a gente viu até que o CONFAS está dispensando, quer que o advogado renuncie, quem sabe isso vai servir para o estado parar um pouco para evitar essas brigas desnecessárias. Essa questão do DIFAL, da legalidade, ele poderia ter resolvido. Esperasse um pouco, a gente sabe que é difícil, mas não precisava de ter trazido mais essa discussão. Né? Teremos um minuto para perguntas? Bom. Hã? Então, podemos abrir para 2 perguntas. Sim, recolha integral. Boa tarde. Tudo bom, graças a Deus. Na verdade, o meu não é bem uma pergunta, mas é uma situação que mostra, de fato, essa questão que foi colocada na limitação do ponto de vista dos tributos de municípios e estados. O que acontece? Vou dar um exemplo claro que aconteceu agora no Simples Nacional. Nós tivemos entrou agora em vigor no dia 1º de janeiro de 2018, algumas mudanças no Simples Nacional. A alíquota do ISS constitucional é 2% no mínimo para ISS.
Só que quem atingiu a segunda faixa, que vai, por exemplo, para a faixa de 181, a segunda faixa, a partir de 181 mil até por volta de 192, ou seja, quem atingiu aquele pedacinho vai recolher 1,92. E aí, o Comitê Gestor do Simples Nacional, ele emitiu só uma nota dizendo assim, ó, atentem-se municípios que vocês têm que dar um jeito de recolher o resto para dar os 2%. Então, assim, isso mostra. Aí eu pergunto, qual que é o ponto de vista, a opinião de cada um de vocês, assim, dentro de uma norma do Simples, que estabelece, há de fato uma necessidade de um complemento disso, ou simplesmente seria ignorado isso por conta das questões de alíquotas efetivas? Isso também vai acontecer em alguns momentos com o Estado, também, por isso que eu peguei o ISS, porque está mais fácil de explicar, mas no Estado também tem algumas coisas que acontecem. É devido, de fato, porque o contribuinte já é simples, ele paga aquilo que de fato está definido em um programa gerador do próprio governo, mas ele ainda tem que ficar fazendo penduricalhos, né? Os adicionais. Bom, eu vou externar aqui uma posição que é pessoal, né? Eu gosto muito de falar sobre o ISS, porque isso jamais vai chegar lá no Conselho, então eu falo com toda a liberdade, né? Dura quando é sobre CMS. Mas qual que é o meu ponto de vista pessoal, válido para essa questão e para outras análogas? O Simples Nacional, que tem assento constitucional, previsão constitucional, realmente, ele traz uma série de exceções a regras gerais de índole constitucional. Exemplo, a não cumulatividade do ICMS. A não cumulatividade está prevista na Constituição e o Simples é um sistema alternativo, inclusive, a isso. Não me parece, né, que seja aplicável necessariamente esse mínimo de 2 ao Simples, porque questões outras também que têm assento constitucional, estou dando esse exemplo, da não cumulatividade em matéria de ICMS. O contribuinte do Simples não aproveita crédito. Mas o ICMS não é não cumulativo, conforme o artigo 155? Sim, mas aqui é um sistema alternativo em relação ao qual ele pode optar ou não, né? Mas tendo optado, é um sistema que, a meu ver, não necessariamente tem que reproduzir na íntegra as normas constitucionais. Fosse assim, ele não seria um sistema alternativo, seria uma mera reprodução do que já vale o contribuinte normal do débito e crédito. É a minha posição pessoal. Eu só queria dizer que eu acho, se complementa a sua pergunta ou não, às vezes eu não entendo bem as perguntas. Mas quando se aumentou o limite e essa parte acima de 3.600.000 que vai ficar sujeita a uma apuração paralela, isso me soa extremamente perigoso, isso me soa extremamente danoso e também de ser difícil o cumprimento. Eu não consigo compreender a dificuldade de se atualizar um valor anualmente, quer seja para o imposto de renda, quer seja para o limite do Simples Nacional. Então, quando nós queremos dificultar o que já era um pouco mais simples, em matéria tributária, não é o caminho certo. Abre margem para que os contribuintes tentem utilizar de brechas, que realmente nós temos que avançar nesse estudo, onde há evasão e elisão fiscal. Isso é uma discussão séria. É séria essa discussão. Então, quanto mais clara e inequívoca, fecham-se as portas para os aventureiros e abrem-se as portas para os cofres públicos ficarem abarrotados. Eu não tenho certeza a quem favorece a dúvida ou a quem favorece essas distorções. Então eu encaro esse seu posicionamento como mais uma complexidade, uma distorção. Acho que não seria necessário. O modelo anterior já estava nacionalmente introjetado, mudou até o cálculo. Eu tive que estudar de novo como fazer o cálculo do Simples Nacional. Então há necessidade disso, porque variou uma faixa ou porque alíquotas máximas e mínimas têm que ser preservadas. Eu não sei se esse é o caminho. Ali é um regime diferenciado, com sede constitucional, que merece um tratamento obrigatório, favorecido. Então, para que essas questões serem levadas à baila? É uma página especial que deveria ter a sua história própria. Eu acho que estão julgando tudo mesmo balaio, jogam a substituição tributária, aí jogam para o Simples, vai ser diferente, aí joga a alíquota, agora é isso, agora é a máxima, agora é a mínima, agora tem um limite, tem um teto, é fator H, fator R. Então a gente não fica mais sabendo a matéria. Nós que estudamos isso, hein? Imagina quem tem que pagar, tem que vender, tem que comprar,
tem que ter coragem de investir nesse país. Nesse país a gente tem que ter coragem para investir. Coragem. E muito bem representado. Obrigada. Alguém mais quer formular uma pergunta? Sem perguntas? Responder uma pergunta que eu acho que é importante. Lá no meu escritório eu recebo todos os dias essa pergunta. Eu tenho certeza que vocês têm dúvida. Vocês vendem para o Brasil inteiro, ponto. Vendem para o Brasil inteiro mercadorias sujeitas à substituição tributária. Alguns compradores compram para uso consumiativo. Logo, existe a substituição tributária do default. Não é isso? É o que foi suspenso, o novo cálculo pela Carmen Lúcia. Só que quase todos os estados, posso citar Bahia, Rio Grande do Sul, Pernambuco, próprio Minas Gerais, já editaram lei anteriores ao convênio, porque o convênio é só o quê? O convênio não cria essa base de cálculo, né? Já editaram leis próprias, mudando o cálculo do default nas operações entre contribuintes, ok? Certo? Então, o que está acontecendo? Quem está confiando na decisão do Supremo, né, na suspensão temporária destas cláusulas, podem sofrer autuações fiscais nas barreiras. Então, lá na consultoria, nós estamos indicando para que o contribuinte fique atento a esses estados que já têm um firme posicionamento de inclusão, façam a inclusão, agora é o prático, façam a inclusão da própria base de cálculo do ICMS no cálculo e some na nota e cobre, porque o mico é passado para frente, né? Cobre do destinatário. Perfeito? É uma segurança maior para o contribuinte. Então, diante desse cenário, a minha resposta é sim, faça o cálculo por dentro, recolha o default e passe para o próximo problema que somos incapazes de resolver. Ótima pergunta e ótima resposta. Então, vamos passar para o encerramento. Obrigada a todos.